Olá, meu nome é Marcos e junto com meu amigo Thiago nós vamos falar um pouco sobre criptografia usando teoria de autômatos, um artigo dos autores acima do título. Bom, um pouco da introdução e do problema que a gente tem. Primeiro, o que é e por que a gente usa criptografia. Criptografia é uma prática de proteger informações por meio de uso de determinados algoritmos codificados e hashes e assinaturas. A gente tem tanto o processo de criptografar, que é transformar o texto simples em texto cifrado, um criptograma, que não pode ser lido por pessoas não autorizadas, e o processo inverso, que é a descriptografia. A gente também vai abordar a utilização de DFAs e de LU, que é um método de sistemas lineares que vai decompor uma matriz em duas matrizes triangulares, uma inferior, que é L lower, e outra superior, U. Bom, primeiro vamos definir um pouco sobre o que é um DFA. Um DFA é um autômato finito determinístico. É um modelo matemático de computação que vai representar um sistema com um número finito de estados e transições entre esses estados. Cada estado vai ser uma possível configuração do sistema e essas transições vão ser acionadas de acordo com a entrada. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 estados, um estado inicial Q1 e um estado final Q3, a partir de um alfabeto com A e B. E aí, a gente tem uma aplicação na criptografia, dividida em categorias mais famosas, que vai usar DFAs que são chamados de transdutores, autômatos de células e aceptores. E os mais usados são o FAPKC, o Dickinson, o Wolfram, Cary e o sistema de criptografia DMSI. O principal desse artigo é o autômato de célula. Autômatos de célula são autômatos que vão usar sequências de células e elas vão ser atualizadas sequencialmente em momentos aleatórios. E se a gente pensar, por exemplo, um tabuleiro de xadrez, onde cada casa é uma célula, cada célula vai poder ter um estado e suas próximas mudanças de estado vão ser determinadas pelas regras e pelos estados das células vizinhas. E aí, uma subcategoria desse tipo é o L-Case, que é um autômato celular, digamos, peso-pena, em que cada performance dele vai ser muito melhor, com um código muito mais simples e que vai ser muito eficiente para a criptografia. Um outro tópico muito importante também é o Vernon Cipher, que é uma técnica, um algoritmo que vai ser usado para gerar um texto cifrado. E a gente sempre vai ter o texto simples e uma chave. E a partir dos dois, tendo o mesmo tamanho, vai gerar um texto cifrado. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esse texto acima e a chave gerada aleatoriamente. Para cada caractere do texto simples, a gente vai ter um algarismo correspondente. Nesse caso, vai de 0 até 25, seguindo a ordem alfabética. E a mesma coisa para a chave. A partir dos valores de cada um, vai ser feito um XOR, e o valor numérico resultante, se for maior que 26, vai ser subtraído 26, para ficar nesse intervalo, e os valores resultantes poderem ser convertidos de volta ao texto cifrado. Da mesma forma, nesse artigo, vai seguir a ordem alfabética, acrescentando alguns símbolos, como arroba, como espaço e como colchetes, numerando cada um deles. E aí uma representação importante que a gente vai ter de autômatos vai ser a máquina de milho, em que uma característica muito importante é que sua saída vai depender tanto do estado atual quanto da entrada que está sendo recebida. Então, por exemplo, aqui em S0, quando a gente tem uma entrada 0, a sua saída vai ser 0 indo para o estado S2. No caso da entrada 1, a sua saída vai ser 0 indo para o estado S1. Bom, agora veremos um exemplo de criptografia. Como este vídeo é para avaliação da matéria LFA da Unifesp São José dos Campos, utilizaremos um DFA na criptografia, mais especificamente uma máquina de estados, uma máquina de milho. Para codificarmos um texto, então utilizaremos a cifra da tabela mostrada anteriormente
transformamos em uma matriz quadrada. A partir dessa matriz criaremos a chave e a matriz-chave. Teremos uma máquina de Mealy como exemplo. E a partir disso utilizaremos a cada iteração, iremos criptografar uma vez nossa matriz encriptografada. E no final teremos nosso texto encriptografado. Para descriptografar, semelhantemente, receberemos os dados, né, da pessoa que estiver enviando e converteremos para números e faremos o processo inverso da criptografia e transformaremos em texto novamente, tendo o texto normal. Então, como exemplo, teremos aqui esse texto, encrypt, decrypt, que utilizando a cifra e colocando na matriz quadrada, fica essa matriz 5, 14, 3, 18, 25 e por aí vai. Para criarmos a chave, basta simplesmente somar todos os valores e no final transformar em um grande número binário, que vão ser 6 números uns seguidos de 2 zeros. E esta será a máquina de Mealy que nós utilizaremos. Então, para cada iteração, utilizando a chave como entrada da máquina, teremos essas iterações. E toda vez a saída, né, de cada estado da máquina, utilizamos como potência para a matriz-chave na hora da multiplicação. Então, teremos essas matrizes como resposta. Né? Dá para ver que a cada iteração a matriz muda, com exceção da iteração 4, porque a saída da máquina é 0. A última matriz no final nós transformaremos em texto novamente e teremos esse texto bizarro, xpp, @aa, lnla e por aí vai. Um ser humano comum não é capaz de ler isso, então nossa criptografia foi um sucesso. Qualquer pessoa que interceptar a nossa mensagem ainda assim não será capaz de ler. Para descriptografar, a pessoa que receber o valor, né, a mensagem, ela também receberá a chave e a máquina de estados. Então, dessa maneira, ela transforma o texto encriptografado na matriz quadrada novamente e faz o mesmo procedimento. Utiliza a chave como entrada na máquina, só que dessa vez ele multiplica o inverso da chave. E a cada iteração ele vai voltando os passos para que na última iteração ele vai ter a matriz inicial. E transformando essa matriz em texto, ele terá o texto de volta, encrypt, decrypt. Ou seja, no final, somente as pessoas autorizadas a lerem, que terão a máquina e a chave, serão capazes de ler o texto, o intuito da criptografia. Nesse pequeno exemplo simples que nós criamos, a segurança desse método vai depender majoritariamente da complexidade da máquina que nós criamos, né, quantidade de estados e por aí vai, o tamanho da chave e a quantidade de iterações. Obviamente, esse pequeno método também tem complicações para textos muito longos, então a matriz começa a ficar muito grande. E para caracteres especiais, nós utilizamos somente o alfabeto e alguns caracteres especiais. Mas se nós começarmos a diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, acentos e muitas outras pontuações e caracteres especiais, isso fica complicado. Porém, foi só um exemplo simples. Na prática existem métodos de criptografia muito mais complexos e mais seguros do que esse, mas esse vídeo foi só uma introdução. Então agradeço a todos por terem assistido até aqui, espero que tenha dado para entender o básico de criptografia e caso vocês tenham se interessado mais nessa área que tem muita coisa para aprender, muita área para trabalhar, bom, fiquem à vontade a pesquisarem cada vez mais, porque esse vídeo, infelizmente ou felizmente, foi só uma introdução. Muito obrigado a todos e até mais.